Bom dia, maior clube dos Costa a Costa do Brasil. Estão de boa? Ai, aqui tem dado uns quantos dias com sol, sem nenhuma nuvem, sem aquela friaca de sempre. Então, estou bem animada nos últimos dias, empolgada. Espero que esteja tudo bem com vocês, mas quero saber o que está acontecendo com o Costa a Costa de vocês. Para quem tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Meu nome é Gabriela e tô aqui na internet para mostrar para vocês que pode ser mais fácil, mais simples, mais barato, menos angustiante viver de boa com a coceirinha do seu cachorro, principalmente dos que têm dermatite atópica canina, né? Quem tá aqui que já tem o diagnóstico de dermatite atópica canina? Eu costumo falar que quem tem um cachorro com dermatite atópica canina, o nome e sobrenome é desespero e angústia, né? Porque realmente acaba ficando bem complicado o nosso psicológico, porque mesmo a gente fazendo de tudo, parece que nada melhora, né? Eu vejo, assim, os relatos, assim, que os tutores falam que se sentem impotentes, que se sentem angustiados, que sofrem demais vendo o cachorrinho sofrer também, né? Então, só que eu tô aqui pra mostrar pra vocês que não precisa ser bem assim, que a vida do seu cachorro é muito curta pra ele estar sempre se coçando. E que dermatite atópica canina é uma doença, sim, que não tem cura, mas a gente pode conviver de boa com ela. Então, todo dia tem conteúdo aqui nesse Instagram, tanto nas lives, no feed, nos stories, tem conteúdo no YouTube, tem conteúdo no Spotify, tem o método Construcão, que é o meu acompanhamento durante 1 ano para vocês que têm um cachorrinho com dermatite atópica canina. Porque desde o início, desde lá de quando eu comecei a trabalhar exclusivamente com cães com dermatite atópica canina, o que eu comecei a perceber, né? Vou relatar um pouco como foi esse início dos meus atendimentos com cães com dermatite atópica canina. Então, eu atendia como volante, que a gente chama, né? Eu não atendia em nenhuma clínica em específico, eu não trabalhava em uma clínica específica, não tinha minha clínica específica e eu ia na clínica veterinária de colegas conforme tinha atendimento dermatológico para atender nessas clínicas, né? Isso a gente chama de atendimento volante. Então, eu saía da minha casa e ia para a clínica veterinária de algum colega e atendia os pacientes que tinham problema de pele naquela clínica. E eu comecei a perceber que todos os meus pacientes, eles vinham com a queixa exatamente assim: tu é a minha última esperança, eu não sei mais o que fazer, eu não aguento mais esse cachorro se coçando. Então o tutor vinha com um desgaste emocional muito grande e eu comecei a ficar interessada, pensando assim, mas por que esse desespero todo, né? E eu comecei a reparar, então, como eu sou muito curiosa, eu tenho uma curiosidade muito grande, eu comecei a reparar que quando eu comecei a perceber que esses tutores tinham um desespero muito grande, uma angústia muito grande, eu comecei a reparar padrões de erro no controle da dermatite atópica canina, que a maioria deles cometiam, né? O primeiro erro era parar o tratamento quando estava tudo bem. Esse era um erro que cometi bastantes. Não trocar o shampoo quando fosse necessário. Quando eu perguntava assim, qual shampoo tu já usou? Normalmente eles falavam todos, mas não era uma questão de saber qual shampoo funciona ou não. Normalmente vinha aquela assim, funcionou por um tempo, depois não funcionou mais, né? A troca de alimentação, seja para alimentação natural ou seja para ração hipoalergênica, também era um histórico, mas assim, simplesmente troca, né? Simplesmente assim, troca a alimentação. Deixa eu abrir a porta que o café quer entrar. Entra, café. Troca a alimentação para uma ração hipoalergênica ou para alimentação natural sem saber o porquê, sem saber o que esperar, ou então sem fazer essa dieta da forma correta, porque quando a gente troca a alimentação também precisa ser de uma forma correta, né? A gente tem que saber os resultados que a gente está esperando. E o outro erro era também utilizar medicamentos contínuos como Apoquel, Cytopoint, Ciclavan. Ciclavan você nem tinha na época, era só Apoquel e Cytopoint.
de maneira única, né? Ou então assim, eu comecei a usar o Apoquel, ele funcionou por um tempo, não funcionou mais, aí eu vou usar o Cytopoint porque ele é mais forte. Isso é um erro. O Apoquel não tem um mais forte que o Apoquel ou o Cytopoint. Não é assim que a gente escolhe um medicamento para controlar a dermatite atópica canina, né? Então eu comecei a perceber esses padrões de erros. E conforme eu fui entendendo, assim, conforme eu fui analisando, eu entendi que pro tutor, para aquele paciente que eu estava atendendo, eu não ser só mais uma médica veterinária que na próxima crise alérgica ele ia procurar outro veterinário, ia procurar outro colega falando exatamente a mesma coisa, até a minha última esperança, já fiz de tudo e não sei o que, continuar com isso. Eu entendi que o tutor ele não tinha conhecimento sobre a doença do seu cachorro, né? Saber que o seu cachorro tem dermatite atópica canina não é o conhecimento necessário para saber lidar com a dermatite atópica canina, são coisas diferentes. Então, como é uma doença crônica que não tem cura, o tutor precisa ter autonomia e conhecimento sobre a doença. Por quê? Porque senão a gente fica sempre refém de corticoide, senão quando volta uma crise alérgica, a gente troca de veterinário, senão quando uma crise alérgica volta, tu começa todo o processo de novo de trocar a ração, fazer exame, fazer isso, fazer aquilo, e não é bem assim, não é assim que a dermatite atópica funciona. A dermatite atópica canina tem fases, e o tutor precisa compreender que a dermatite atópica canina tem fases. A fase da crise alérgica e a fase de manutenção. Então, a fase da crise alérgica, a gente vai ter condutas para retirar o animal da crise alérgica. E muitas vezes vocês já fizeram a fase que eu chamo dentro do método Construcão de fase da faxina, né? Então, muitas vezes vocês já fizeram a fase da faxina de forma correta. Vocês já fizeram tratamentos que, mesmo que não ficou por muito tempo, melhorou a coceira do cachorro por um tempo, né? Então, na fase da crise alérgica, a gente vai diminuir a coceira do cachorro. Eu gosto sempre de usar a dermatite atópica canina para explicar para o tutor exemplos, né? E um exemplo que eu acho muito claro de explicar para vocês a crise alérgica e a fase de manutenção é uma pessoa que sofre de ansiedade. Quem é que sofre de ansiedade ou conhece alguém que tem problema com ansiedade, que tem crise de ansiedade, né? Então, o que acontece? Eu sou uma pessoa ansiosa. Eu faço tratamento para crise alérgica. Só que para crise alérgica não, para ansiedade. E a ansiedade está ali, ela me acompanha, ela é crônica, igual a dermatite atópica, ela acompanha o cachorro de vocês. Ela é crônica e é o defeito que o cachorro tem, é um defeito genético, ele é crônico e não tem cura. Então, em alguns momentos, esse cachorro vai estar na crise alérgica. Ele vai estar se coçando mais do que normal, vai estar com a pele inflamada, vai estar com uma coceira acima de 5. Numa pessoa que tem ansiedade, tem momentos que ela vai ter crise de ansiedade, né? Que ela vai ficar com o coração palpitando, ela vai ficar com a mão suando, vai dar tremor nela, ela pode ter choro, pode ter, sei lá, coceira também na crise de ansiedade. Então, no momento que a pessoa tem uma crise de ansiedade, que ela está manifestando a ansiedade dela, ela vai precisar de condutas para diminuir essa crise. Vai lá, às vezes, bota um comprimidinho embaixo da boca, faz uma respiração, o que mais? Conversa com alguém para diminuir aquela crise de ansiedade momentânea. Então, a conduta nesse momento vai ser sair da crise de ansiedade. Quando o cachorro está coçando demais, a conduta momentânea vai ser fazer ele parar de se coçar. Entendemos até aqui? Então, vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Posso seguir? Tomar uma água. Posso seguir? Ou não ficou claro o exemplo para vocês? Comentem aqui. Consegui entender. Beleza. Tá. Então, a gente vai pro segundo momento da dermatite atópica canina. A gente vai, depois que a gente faz ele parar de se coçar, a gente vai para, que eu chamo de fase da faxina, a gente vai pro momento da fase de manutenção, que é evitar que esse cachorro volte a se coçar, que é melhorar a pele desse cachorro. Para a gente ter condutas para evitar que essa crise alérgica volte.
Porque quantos de vocês fazem a fase da faxina, né? Conseguem fazer o cachorro parar de se coçar e depois vocês param com o tratamento, não fazem mais nada. Estão ali de braços cruzados, eu gosto de brincar. Estão ali de braços cruzados esperando a coceira do cachorro voltar. Se a gente não faz nada, se a gente para por completo o tratamento, a gente realmente está esperando de braços cruzados a coceira voltar. Então, a fase de manutenção vai ser depois que a gente retira esse cachorro da crise alérgica.